Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade curricular comum de Projeto de Vida. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Projeto de Vida. Estarei junto com vocês nessa jornada maravilhosa, onde nós iremos construir muito conhecimento juntos. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula? Vamos lá? Na aula número 6, nós temos por objeto de conhecimento cidadania, direitos e deveres. Por detalhamento, nós vamos entender aí o que são direitos e deveres, tipos de direitos civis, políticos, sociais e humanos, principais deveres de um cidadão, né? O que é cidadania, tipos de cidadania, aí nós temos civil, política e social. Qual é a relação da cidadania com o seu projeto de vida e escolhas alinhadas ao exercício da cidadania? Nós iremos responder esses questionamentos, entender aí alguns conceitos, algumas definições importantes que precisam estar inseridas no nosso projeto de vida. Você pode estar se perguntando como, por quê, para quê? Nós vamos descobrir tudo nesta aula. Vamos lá? Vamos de aula. E refletindo sobre o tema, sobre a cidadania, sobre os direitos e deveres, você pode estar se perguntando por que este quadro branco aqui ao lado. Bom, eu começo esta aula trazendo para vocês um questionamento, olha só. Cidadãos, cidadãs, cidadões, né? E embora não seja uma aula de língua portuguesa, nem uma análise da sintaxe ou morfologia dessas palavras, eu pergunto a vocês, qual é o correto? E aí, turmas, qual é o correto? Cidadãos, cidadãs, cidadões, né? Sou até engraçado. Bom, para a gente entender melhor esses conceitos, entender onde cada um desses elementos, onde esse elemento, né, se encaixa, onde o cidadão se encaixa dentro da sociedade, a gente vai iniciar mergulhando no conceito de cidadão. Olha só, um cidadão é um indivíduo que vive em sociedade, sendo que essa se constitui como um grupo de indivíduos entre os quais existem ali relacionamentos de reciprocidade. Para a gente responder a questão lá do início, o correto são cidadãos, tá bom? Durante um tempo a língua portuguesa aceitou outros formatos, mas hoje o correto, o aceitável é cidadãos. E aí o cidadão, ele é esse indivíduo que vive em sociedade, logo um grupo, né? Muitas pessoas, e nós vamos ter esses relacionamentos de reciprocidade. Quando a gente fala em relacionamentos, a gente pode remeter aí outros conceitos, de repente outros momentos onde você aprendeu sobre relacionamentos. E a reciprocidade é aquele relacionamento que tem ida e volta, né? A gente vai ter ali, se eu de repente lhe trato com cordialidade, com respeito, com educação, muito provavelmente você não vai me tratar com grosseria, com desafeto. Você vai me devolver respeito, cordialidade e educação. Então, os relacionamentos vão ter essa fatia de reciprocidade. Bom, e aí a cartela continua para a gente entrar um pouco mais no clima, no tema, né? Como um habitante de uma cidade, o cidadão ele tem o direito de gozar de todos os direitos civis e políticos do seu estado de nascimento, né? do estado onde ele mora, o estado enquanto instituição, não o estado como nós conhecemos ali no nosso mapa. Ou mesmo ao desempenhar ali os seus deveres para ele, tá bom? Vocês percebam aí que tem duas palavras grifadas, né? Os direitos e os deveres. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses dois termos lá na frente, tá bom? E esse indivíduo, né? Esse cidadão plantado ali, gerado no seio desta sociedade, ele tem esses dois pontos, os direitos, né? E os deveres. Mas embora nós estejamos tratando sobre isso nesta aula, né, esse é um conceito muito antigo que surgiu há muito tempo atrás, que eu conto essa história para vocês nesta cartela que aparece agora, olha só. Esse conceito ele surgiu
Na Grécia Antiga, ele surge com a polis, né, as cidades-estado, tá bom? E somente os homens gregos, né, nessa sociedade, nessa civilização, somente os homens gregos que possuíam terras eram considerados cidadãos, tá bom? A gente tem uma representação da imagem aí de como era esses cidadãos discutindo ali política, filosofia e outros conteúdos, mas somente aqueles que tinham posse de terra eram considerados cidadãos. Então tinha um elemento ali que definia quem era e quem não era cidadão. Esse conceito, com o passar do tempo, né, no desenvolvimento da história, ele mudou um pouco. E na sociedade moderna, olha só, a cartela mostra para a gente, a partir do século XVI, leis jurídicas e morais foram criadas para que todos pudessem ter a chance de participar da vida em sociedade. Entretanto, essa noção moderna de cidadania ainda estava restrita ali aos direitos políticos, tá bom? Essa noção moderna ali do cidadão, do indivíduo, quanto cidadão, ela ainda tinha ali um pouquinho, ainda era um pouco fechada, um pouco limitada. No período em que nós vivemos hoje, né, o conceito contemporâneo de cidadania, né, do indivíduo ali, quando eu digo cidadania, é referente ao cidadão. Ele passou a englobar, a partir do século XVIII, um conjunto de direitos e deveres de uma pessoa dentro de um Estado democrático de direito, tá bom? E aí, essa última frase você pode estar se indagando, né? Olha só, mas o que é Estado democrático de direito, professor? Bom, esse Estado democrático de direito não é um estado emocional, não é um estado físico, mental, psíquico. Ele é um sistema político e jurídico que busca garantir a democracia e o respeito aos direitos fundamentais do cidadão, através do equilíbrio que precisa existir entre os poderes e da proteção da Constituição, que é aquele documento máximo que rege ali, tem as nossas leis, os nossos direitos, os nossos deveres garantidos e assegurados ali dentro dela, né? Então, o Estado democrático de direito é esse sistema que faz esse equilíbrio ali entre política e o sistema jurídico, salvaguardando os direitos e os deveres do cidadão. Mas para que eu tenha, enquanto cidadão, tenha acesso a isso aqui, tenha isso aqui assegurado, né, os meus direitos, os meus deveres, olha só, nós precisamos ser cidadãos ativos na sociedade e ativos política e socialmente, fazendo o exercício da cidadania. E aí, vocês podem já estar entrando aí em parafusos, pensando, poxa, o professor começou falando de cidadão, trouxe o conceito de cidadão lá da Grécia, né, que era o que possuía terras, daqui a pouco evoluiu ali com as leis jurídicas e do âmbito civil, mas o conceito contemporâneo, mas a gente vai mergulhar um pouco mais para entender de um modo específico o que é a cidadania. Olha só. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo possui em relação à sociedade em que vive, ok? Ela engloba a participação ativa no desenvolvimento da comunidade e o respeito às leis e normas vigentes. E, novamente, eu trago grifado ali para a gente direitos e deveres. Eu quero deixar bastante frisado isso, né? Quero chamar a atenção de vocês porque nós vamos entender o que são esses elementos e qual a importância deles dentro da sociedade. Bom, como a cidadania ela engloba ali a participação ativa no desenvolvimento da comunidade e, claro, o respeito às leis e normas vigentes, né? Eu preciso remeter o conceito aqui do jovem protagonista, né? Para eu ter os meus direitos garantidos, né? Eu preciso ter essa participação ativa, eu preciso ser protagonista dentro da sociedade, sendo um cidadão ativo ali, política, social e culturalmente, tendo voz ativa, buscando saber como está a situação do meu país, do meu estado, da minha cidade. E é muito importante a gente ter um filtro bem apurado para não buscar tendências, não buscar elementos que me direcionem para
para o que as pessoas estão dizendo, mas para o que eu acredito que seja o correto, baseado ali em valores contemporâneos, princípios éticos, morais, tá bom? E tudo isso é importante porque eu preciso me enquadrar na sociedade em que eu estou inserido. E para enquadrar-se na sociedade, eu devo utilizar, olha só, um elemento muito importante, que é a ética. A ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para responder 3 grandes questões na vida, tá? E aí essas 3 grandes questões eu deixo como um exercício para vocês. A gente tem aí, ó, são 3 perguntinhas. Quero, devo, posso. Quando nós fizermos esse questionamento a nós mesmos e a resposta deles tiver conectada, né, eu posso dizer que está alinhado, está dentro dos padrões éticos. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. E a gente precisa encontrar o equilíbrio no meio desses 3 questionamentos, né? E nós teremos paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você pode e o que você deve. Se indagando, se perguntando, se questionando sobre isso, você vai se encontrar como cidadão, você vai entender esse conceito de cidadania e vai agir de forma positiva dentro da sociedade, dentro do Estado, da comunidade, dentro do lugar onde você está inserido e plantado. Para a gente entender um pouco mais sobre essa cidadania, ele é um conceito amplo que vai ter aí algumas subdivisões. E aí eu trago para vocês, olha só, os tipos de cidadania. A primeira delas, a cidadania ativa. Ela envolve a participação efetiva na vida política e social. Tá? E aí a gente tem exemplos como votar, se candidatar, né, a cargos públicos, né, aos cargos políticos. A gente tem aí a cidadania ativa, é você estar presente, participando de forma efetiva. Não só como um mero espectador, como a massa que é levada, influenciada para todos os lados, pela mídia ou pela opinião alheia, mas a construção da sua opinião. A gente vai ter essa cidadania ativa, tá bom? Essa participação efetiva na vida política e social. Ainda que alguns valores, alguns elementos possam estar em metamorfose constante, né? Possam estar mudando constantemente, nós precisamos acompanhar essas mudanças e não nos prender à ideia da rotina, de estar ali seguindo aquele mesmo padrão todos os dias, tá bom? Eu preciso entender que eu preciso ser um cidadão ativo e exercitar a cidadania ativa. A gente vai ter também, olha só, a cidadania passiva, que vai ser referente aos direitos civis e à proteção legal, mesmo sem envolvimento direto na vida política. Quando eu digo direto, é porque assim, eu posso não querer ser um vereador, um líder comunitário, eu posso não ter interesse nenhum nem sonhar nunca em um dia ser um deputado estadual, né? Mas eu preciso exercitar o meu direito de ir lá votar, de ir lá escolher aquele que eu entendo que é o melhor representante, né, para a minha comunidade, que representa os interesses da comunidade, né, do contexto comunitário ali, do contexto geral, aquele que traz as melhores propostas. Eu preciso exercitar essa cidadania, a cidadania ativa, e ir votar, mas eu posso ser passivo no sentido de não querer envolvimento com essa vida política, com esse elemento político, mas eu preciso estar por dentro do que está acontecendo no cenário político, eu preciso estar por dentro das mudanças que podem acontecer com quem vir a assumir o poder, porque isso tem um impacto direto no meu projeto de vida, ok? Isso porque muitas vezes essa cidadania, né, tanto a ativa como a passiva, elas estão ali intrinsecamente, estão ligadas diretamente com os direitos do cidadão, né? E aí eu trago para vocês um pouco sobre esses direitos que aparecem na cartela para a gente agora.
Olha só, os direitos do cidadão. A gente vai ter os direitos civis, que incluem a liberdade de expressão, né, o direito à propriedade e o acesso à justiça. Esses são alguns dos direitos civis que nós precisamos lutar incansavelmente para não perdê-los, né? Precisamos manter aí essa voz ativa no sentido de ter a liberdade de expressão, o direito à propriedade, de conquistarmos aquilo que é nosso, né? Pelo nosso trabalho, pelos meios legais e, claro, o acesso à justiça. Nós precisamos que a justiça cumpra ali o seu papel, faça a sua parte e que nós tenhamos acesso a ela. Tudo isso faz parte dos direitos civis. Nós temos também os direitos políticos. Olha só, os direitos políticos, eles englobam o direito ao voto e a participação em processos eleitorais e partidários. Olha só, então os direitos políticos, eles não são somente o direito de votar, de chegar lá no período da eleição e votar, mas de toda a participação ali no processo eleitoral, né? De acompanhar as campanhas, as propostas, de verificar quem é o melhor candidato. Isso faz parte do nosso papel como cidadão, uma vez que eles estarão nos representando e nós precisamos de representantes bons, né? Também ali nos processos partidários, eu posso me filiar a algum partido político, de repente, se eu tenho alguma inclinação para essa vida política, começar a desenvolver uma caminhada, quem sabe dos meus projetos, né, dentro da comunidade, surge ali, acende uma vontade de ser um líder comunitário, um vereador, né? E aí eu preciso gozar desses direitos políticos, tá bom? Se porventura isso não está no teu projeto de vida e você começou a sonhar, já começa a editar aí o teu projeto de vida e colocar esses aspectos nele, né? Exercitar os teus direitos políticos. Ainda sobre os direitos, nós vamos ter os direitos sociais, que vão garantir o acesso à saúde, educação, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, tá bom? Esses aí são os direitos sociais, os direitos que vão assegurar ali a nossa sobrevivência de certo modo, né? Todo mundo precisa desses serviços básicos que precisam ser ofertados aí pelo governo, podem ser alcançados em rede privada, mas são direitos sociais, nós temos direitos, e aí lá atrás eu falei sobre a Constituição, são direitos garantidos e salvaguardados dentro da Constituição, o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade e à infância, tá bom? E aí, para a gente ter uma síntese dessa ideia, né, eu trouxe um quadro para vocês sobre esses direitos, né, os tipos de direitos, né, os direitos civis, e de modo muito resumido, ele vai se referir à liberdade de expressão e de ir e vir, tá bom? A nossa liberdade de tanto nos expressar, de dizermos aquilo que pensamos, né? E também de ir e vir a qualquer lugar, sem sermos impedidos aí. Os direitos políticos vão estar relacionados à participação ativa na política, como o direito de votar e ser votado. E os direitos sociais vão garantir condições dignas de trabalho, saúde, educação e proteção social. Bom, essa aí é a síntese dos direitos, mas vocês podem, de repente, se lembrar que eu grifei não somente os direitos, mas eu grifei duas palavras, né? Dois elementos, né, estavam ali em destaque, esses que aparecem para a gente, olha só, os direitos e os deveres. Vocês lembram que estavam grifados as duas? Nós falamos um pouco sobre os direitos, nós vamos falar agora sobre os deveres, né? Quais são os deveres do cidadão? Porque é muito legal a gente refletir, a gente pensar, a gente lutar, ter a voz ativa e brigar pelos nossos direitos, pelo aquilo que nós temos direito, mas é muito importante também
nós lembrarmos do dever que nós temos perante a sociedade, perante as pessoas, perante aqueles que estão ali assistindo a nossa jornada, né? Nos percebendo como cidadãos. E aí, os direitos do cidadão são esses que aparecem, os deveres do cidadão são esses que aparecem para vocês agora. O cidadão, ele precisa respeitar as leis, e dentro dessa perspectiva de respeito às leis, nós precisamos entender que, como membros pertencentes a essa sociedade, nós precisamos seguir as normas estabelecidas pelas autoridades competentes. E aí, quando eu falo autoridades competentes, é porque, assim, se é referente ao trânsito, eu preciso respeitar as leis de trânsito. Se é referente ao Código Criminal, né, eu preciso respeitar as leis do Código que prediz ali, que diz o que é crime e o que não é, para que eu não infrinja nenhuma dessas leis e cometa ali algum crime, tá bom? Então eu preciso respeitar essas leis dentro das instâncias ali que elas estão inseridas, bem como, olha só, já falando em respeitar as leis, né, eu já vou puxar aqui para o tópico de baixo, eu preciso respeitar as leis que falam a respeito dos órgãos fiscais ali, que fiscalizam os impostos, né? E aí, se eu não cumprir essa parte dos impostos, eu estou inadimplente perante a lei. E aí eu já chamo a atenção também para esse outro dever, que é o dever de pagar os impostos. Nós precisamos contribuir financeiramente para o funcionamento do Estado e dos serviços públicos. Lembra lá dos direitos ao acesso à saúde, educação, segurança, tudo isso, ou boa parte disso, é financiado pelos nossos impostos, né? Pelos impostos que nós pagamos e são revertidos aí em serviços para nós, tá bom? Então, eu preciso respeitar as leis, pagar os impostos, né? Dar a minha contribuição ali e, por fim, participar da sociedade. É meu dever como cidadão participar dessa sociedade. Isso eu vou fazer contribuindo aí para o bem-estar coletivo e respeitando a diversidade, ok? Essas ações, elas vão conceder para a gente um sentimento de pertencimento e responsabilidade na sociedade. Você vai sentir ali a necessidade de exigir o seu direito, mas principalmente de cumprir os seus deveres perante essa sociedade. Uma vez que você é membro dela, uma vez que você faz parte desse corpo, uma vez que você vai cobrar, sim, os seus direitos, mas vai também exigir a você mesmo que cumpra os seus deveres, tá? E aí, vocês podem estar se perguntando, poxa, professor, o senhor trouxe aqui diversos conceitos relacionados a direitos, cidadão, cidadania, os deveres, mas o que isso tem a ver com o meu projeto de vida? Olha só, turma, a relação entre cidadania e o projeto de vida são elementos que estão conectados de forma muito forte, tá bom? E se a gente não consegue enxergar essa conexão na teoria, a gente vai precisar aprofundar um pouco para colocar ela em prática, tá bom? E a primeira palavra-chave que eu trago aí para a gente entender essa relação entre cidadania e o projeto de vida é a autonomia, tá bom? Que é onde você vai ter a liberdade de escolher e planejar a própria vida de acordo com os valores e objetivos pessoais, tá bom? Quando eu penso ali nos meus direitos de ir e vir, de me expressar, né, nos direitos que são básicos, eu entendo esse aspecto da liberdade e eu vou precisar me colocar na posição dessa liberdade, eu vou poder escolher e planejar a minha própria vida, criar o meu projeto de vida baseado ali não só nos valores morais, éticos e os valores contemporâneos, mas também nos meus objetivos pessoais, o que eu quero ser além da escola, o que eu quero fazer depois da escola, como quero seguir a vida acadêmica, como quero
prover o sustento para minha casa, para minha futura família, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter os recursos, de repente, para eu pagar os impostos que devo pagar, que é um dos meus deveres ali enquanto cidadão? Então, esse conceito de autonomia me ajuda a enxergar me dar esse senso de liberdade para eu escolher e planejar ali a minha própria vida, tá bom? Outro aspecto que também é trabalhado é a consciência social. Isso porque compreender o impacto das próprias ações na sociedade e no meio ambiente vai me dar um norte de quão importante eu sou, do quão importante as minhas ações são, né, para a sociedade, para o meio onde eu estou inserido, para o meio onde eu estou produzindo ali o meu projeto de vida. Eu preciso ter essa consciência social para que os impactos produzidos sejam positivos. Imagina nós pensarmos em um programa super rentável, mas que vai agredir o meio ambiente. Eu não estou agindo com a consciência social, eu não estou preocupado com o meio ambiente, e esse é um aspecto que precisa estar conectado ao meu projeto de vida, tá bom? E aí, quando a gente fala em projeto de vida, um dos termos chaves é o protagonismo juvenil, onde o jovem protagonista é aquele indivíduo, é o ator principal da ideia, né? Ele entende que ele é o cara que vai começar ali o seu projeto de vida, ele é o centro daquela ideia e ele precisa organizar e estruturar isso pensando não somente nele, mas tendo essa consciência social. Outro aspecto muito importante é a participação ativa, tá bom? É um aspecto também vinculado ao protagonismo juvenil, e aí nessa perspectiva você precisa pensar em engajar-se em causas sociais e políticas para promover mudanças positivas dentro da comunidade, né? Conseguir parcerias, conseguir a atração de programas ou criar programas, criar projetos para dentro da sua comunidade, observando os problemas que nós temos dentro da própria comunidade, dentro do próprio local onde nós estamos ali vivendo, né? Trazendo melhorias, trazendo benfeitorias, sempre pensando nos aspectos lá relacionados ao impacto social, ao impacto ambiental, né? Precisamos pensar em produzir impactos positivos, tá bom? E aí, por último, a gente traz aqui, olha, a importância do projeto de vida na cidadania. Bom, isso vai trazer para mim um toque de autoconhecimento. Porque quando eu paro para pensar no projeto de vida, na importância do projeto de vida para a cidadania, eu vou exercitar aí esse autoconhecimento, porque ele vai me permitir identificar talentos e vocações. E isso vai direcionar as minhas ações, né, em prol aí do bem comum. Eu não vou olhar só para mim, eu não vou olhar só para a minha casa, mas eu vou olhar para o impacto geral, o impacto de toda a comunidade. O que isso vai produzir hoje e também amanhã, tá bom? Além do autoconhecimento, isso vai me gerar uma realização pessoal, uma vez que me conduz aí ao cumprimento das metas, dos objetivos, promovendo uma vida mais plena e satisfatória, tá bom? Outro aspecto é o engajamento cívico, tá bom? Vai estimular a participação responsável e na melhoria da comunidade e do país como um todo. Eu vou me entender ali como um membro pertencente desse todo e, claro, vou me engajar para tentar mudar, né? Para tentar trazer melhorias para a minha comunidade e, por conseguinte, aí para o país. Bom, compreendendo esses aspectos, nós temos a oportunidade de impactar a nossa realidade e, por conseguinte, aí toda a nossa comunidade. Isso através de uma palavrinha-chave dentro do projeto de vida, que é a corresponsabilidade, tá bom? A cidadania ela vai englobar aí direitos e deveres que contribuem para o bem-estar da sociedade como um todo, tá bom? E sendo eu
corresponsável, responsável junto com todo o sistema. Eu vou me entender aí como esse membro pertencente, buscando o bem-estar de todos. Vai me dar também participação democrática, uma vez que o exercício consciente da cidadania é essencial para o fortalecimento da democracia e do desenvolvimento social. Bom, turmas, eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, tenham aprendido e espero que vocês agreguem mais esses conhecimentos no seu projeto de vida. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.